congregaram conosco logo no início dessa obra. E realmente eles só saíram daqui porque foram morar mais longe. Estão congregando com uma outra igreja. Há 3 anos aqui. E nós vivemos um dos períodos mais difíceis. O nascimento do filho, que vai contar daqui a pouco que aconteceu. E depois de 3 anos, o milagre aconteceu. 7 anos, né? Depois de 7 anos, o milagre aconteceu. Ele disse, pastor, eu faço questão de ser a igreja que eu ser a primeira a saber. Ele tem uma pregação, eu não vou contar aqui a pregação, porque eu gosto de passar, mas eu quero contar aqui com gratidão a Deus e agradecer pela oração dos irmãos, os conhecidos que nós estávamos vivendo e a vitória chegando. Eu vou passar a palavra para o Márcio, ele vai contar a bênção. Márcio, Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Queridos, motivo de alegria de ser essa daqui a primeira igreja a me estar contando esse testemunho. Porque muitos aqui me conhecem e sabem o que eu passei. Como foi difícil a minha vida na caminhada com Jesus. Ainda está sendo difícil. Porque a palavra de Deus vai dizer que no mundo você terás aflições, mas Deus confirma, tem bom ânimo, porque eu venci. Eu estou com você. E eu me identifiquei muito no Salmo 40, se não me engano, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu creio, irmão, que Ele ouviu o meu clamor. Assim como Ele ouviu o meu clamor, Ele vai ouvir o clamor de vocês também. Porque nós oramos já duvidando da obra de Deus, já duvidando do milagre de Deus. E às vezes, irmão, o inimigo coloca na minha mente dúvidas, jogar flecha de dúvida na minha mente. E com certeza ele deve jogar na mente de vocês também. Porque o inimigo, ele não fica satisfeito quando Deus começa a operar o milagre. Eu queria chamar aqui o... Cadê o Maurício? E isso, irmão, no longo da minha caminhada, o inimigo jogava, usando até mesmo os da família, jogando certa de dúvida na nossa mente. Eu queria pedir que o Maurício viesse louvar aqui um louvor que marcou muito a minha vida. E a última vez que eu estava aqui, no aniversário do meu filho, ele também louvou esse louvor. E eu recebi esse milagre. Eu recebi que através desse milagre, muitas almas que estão aqui precisando de Deus, vai edificar mais ainda a fé. Porque esse milagre, irmão, vocês vão saber só daqui a pouco. E eu queria que vocês meditassem nesse louvor. E alguém que não foi naquele dia vai balançar. Glória. Aleluia. Pode aumentar mais um pouquinho. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam.
quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre, quantos homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Um milagre. Glória a Deus. Irmãos, amém, né? Irmãos, eu vou do início, né? Meu filho, quando nasceu, eu desejava muito ter um menino. Meu irmão aqui, ele sabe que antes de ter um menino, eu queria ir passarinho. E o meu maior desejo era ter um filho. Eu sei que a maioria daqui que não tem, deseja. E Deus fez o que eu pedi. Ele fez com que a minha esposa gerasse um filho. E quando ele nasceu, foi minha maior alegria. E quando 3 meses de vida, eu recebi uma notícia que não foi bonito para mim. Meu filho foi diagnosticado com meningite bacteriana. E muitos daqui, irmãos, sabem que essa doença, se ela não mata, ela aleja, deixa sequelas. Tem crianças que eu conheci que vivem ainda. Tem uma lá perto de casa que ele tem 28 anos e ainda vive na sonda, vive ainda. A mãe
lhe alimentando. Meu filho passou 21 dias no hospital. Para entrar, para ele ir para aquela sala, teve que passar álcool em todos os materiais, porque ela era contagiosa. Aí quando no início a gente ficava assim pensando, meu Deus, por que, Senhor? Por quê? Eu aprendi que nunca devemos perguntar o porquê e sim para quê. E chegou um dia, a enfermeira chegou assim, tem alguém querendo me visitar. Quando eu abri a porta, irmãos, eu não imaginava isso. Porque, irmão, o pastor que é pastor, ele cuida das suas ovelhas. Ele vai lá, por mais que você esteja doente, por mais que você esteja todo sequelado, ele está lá com você. E quando eu cheguei, estava lá o pastor Wagner. Fiquei tão feliz. E ele, irmão, ele não se preocupou com a doença, porque tinha que usar máscara. E ele não usou. Ele não se preocupou com a sua filha que estava em casa, porque ele poderia levar e a sua filha também pegar. E quando ele foi diagnosticado, o rosto dele, a face dele do lado esquerdo caiu. Um medicamento tão forte que ele tomou. Meu irmão está aqui de prova. E quando, irmão, no meio do tratamento, ele convulsionou. Os batimentos dele chegaram a 250. Quase infartou. Mas Deus, aí eu percebo hoje que Deus sempre esteve comigo. Sempre esteve lá perto de mim. Porque tantas aflições, tantas coisas que eu já passei, hoje eu percebo. Deus esteve sempre comigo. E quando, irmãos, ele saiu, a partir de um ano, toda criança, nós esperamos uma mãe, papai, vovó. Meu filho não falava. Aí, querido, me desesperava muito, porque eu ouvia filho chamando pai, filho chamando mãe, e eu não escutava o meu. Aí meu coração ficava tão triste. Eu trabalhava ali no supermercado. Aí os irmãos, as pessoas diziam assim, meu irmão, como é que você está? Você está tudo bem. Mas o meu coração não estava bem. Meu coração dizia uma coisa que da minha boca para fora dizia outra. Mas ali eu não sabia que era Deus me confortando para o que ia vir. Me confortando para uma coisa melhor que ia chegar para mim. Aí, irmãos, eu saí, fui para outro bairro, ali no Bairrão. Aí fizemos exames, vários exames, foi detectado, a audição dele era severa, não escutava nada, deu 85 decibéis de ausência, não existia nada, não existia onda sonora que chegasse, que detectasse nos aparelhos que ele ouvia. E para encurtar a história, porque se eu for começar do início até o fim vai custar muito. E no dia 6, umas 2 semanas atrás, a minha esposa foi fazer um exame lá no TEC. Aí o inimigo é tão assim, que Daniel, quando ele orou, Deus já tinha mandado a resposta dele. Mas na região celestiais, o inimigo já estava segurando a bênção de Daniel. Aí, isso eu creio que o inimigo estava segurando a minha bênção. Mas eu orei, perseverei. Muitas das vezes, irmão, eu de madrugada, não em casa, porque em casa a gente se acomoda.
eu fui subir monte, mas sempre, irmãos, eu buscava um milagre no meu filho. Sempre eu buscava. E quando eu recebi, a primeira pessoa que eu lembrei foi do pastor Wagner. Porque aonde tudo iniciou, a palavra de Deus vai dizer que nós temos que dar honra a quem merece honra. E eu acredito que o pastor Wagner merece essa honra. Porque eu estou lá na igreja, lá já vai fazer 5 anos. Eu já comuniquei com o pastor, eu vou ter que ir lá aonde tudo iniciou. E voltando, a minha esposa ligou para mim e disse assim: meu filho, peça um carro para mim ir para o técnico, pedi, cancelou, foi 4 vezes. O inimigo trabalhando 4 vezes, até que uma aceitou. Era para ela estar 1h da tarde, ela chegou 1h30. Foi a última a ser atendida. E o doutor, mesmo assim o doutor querendo procurar alguma coisa, chegou o laudo. Normal. A audição dele deu normal. Deu até melhor do que o meu. Deu normal. A minha esposa disse assim: meu filho, vamos atrás de aparelho. Eu disse assim para ela: minha filha, quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Ele faz por completo. Você se lembra do paralítico que estava no tanque, esperando há 38 anos? Deus mandou ele se levantar. A filha de Jairo, ela não está morta, apenas dorme. Quando chegou lá, ressuscitou ela. Aquele paralítico que estava na porta da igreja, ele também operou. Ele diz assim: minha filha, quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Não importa se vai passar 10, 20, 30. Eu disse assim até para ela: até no leito de minha morte eu posso ouvir a voz dele e Deus me levar aqui, eu aceito. Porque tudo é no tempo de Deus. Em Eclesiastes vai dizer, em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Há tempo de nascer e de morrer, de plantar e de colher. Você nunca vai plantar uma planta hoje e amanhã já colher. Você tem que esperar o tempo dela. E eu esperei o tempo de Deus. E eu acredito, irmão, que esse milagre que eu esperava há tanto tempo, 7 anos, não são 7 meses, não são 7 dias, são 7 anos lutando. E você, irmão, que está lutando pelo seu milagre, pela sua vitória, continue, irmão. O inimigo coloca na sua mente e diz assim: você não vai conseguir, mas creia que você vai conseguir. O milagre tão esperado está ali. O milagre tão esperado está ali sentado, irmão. Nunca, irmão, na minha mente passaria eu ouvi uma notícia tão boa. Essa notícia foi tão boa que desde o dia 6 eu não acordo triste. Eu acordo já agradecendo: Senhor, muito obrigado. Aleluia. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu estava antes de eu liguei, pastor. Eu estou tão ansioso. A Bíblia diz que não sejais ansioso. Mas eu fiquei tão ansioso para acontecer esse milagre. Porque nós devemos se alegrar com quem se alegra. E hoje eu estou feliz, irmão, porque eu estou aqui vendo rostos que há 6 anos atrás eu vi. E eu acredito que eu saí daqui, mas o meu coração ainda está aqui. Porque a minha esposa disse assim: meu filho, nós saímos daqui porque infelizmente fica ruim de nós sairmos de lá, nós moramos lá no Barreirão, saímos de lá para vir para cá. Mas o pastor, eu acredito que até hoje ele ainda vai continuar orando por mim e pela minha família. E eu acredito, irmão, e creio que através desse milagre muitos vão entender que existe um Deus que ainda opera. E o mesmo que operou no passado, se você crê, ele opera hoje também. Ele opera porque ele operou. E eu queria chamar ele
para mostrar o milagre. Para mostrar o milagre, não, porque milagre a gente tem que mostrar. Milagre a gente tem que. Para vocês verem que nós cristãos, quando a gente busca, a gente acha. Resumindo, irmãos, ele estava surdo e agora ouve. Amém? Amém? Eu tenho certeza que se ele não fala, ele voltará a falar também. Amém? É só uma questão de tempo. Você crê nisso, irmão? Amém? Amém? Amém. Senhor Deus, a tua palavra é viva e poderosa. E eu quero aqui, ó Pai, como ministro do teu evangelho, selar esta cura por completo. Amém. Há 6 anos atrás, Deus, eu estava orando para que o Senhor guardasse esta criança. Amém. E o fato dela estar voltando aqui, Pai, é uma promessa que se cumpre. E eu quero neste momento, Pai, orar agradecendo, porque eu sei que a obra que o Senhor começa, o Senhor completa. E eu verei novamente. E agora com muito mais testemunho, o teu servo voltando aqui e dando microfone para o seu filho falar. Eu quero aqui, ó Pai, decretar o mundo espiritual, a cura completa na vida desta criança, para a tua glória e para o teu louvor.